Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal! No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o Fundo Imobiliário BRCR11, o BTG Pactual Corporate Office Fund, com base no relatório mensal de janeiro de 2026. E eu vou explicar tudo de forma simples. Para leigos, com foco no que realmente interessa. Como está o fundo, como está a vacância, os imóveis mais importantes, os dividendos, a situação da dívida e o que isso significa na prática para o cotista. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender o BRCR11 de um jeito claro e direto. O BRCR11 é um fundo imobiliário focado em lajes corporativas, ou seja, prédios de escritórios. Ele é um dos fundos mais antigos e mais conhecidos desse segmento na Bolsa. E tem como objetivo gerar renda com aluguéis e também gerar valor no longo prazo, seja através de melhorias nos imóveis, renegociações de contratos ou até mesmo vendas estratégicas de ativos quando o gestor entende que faz sentido. Esse é um ponto importante. O BRCR11 é um fundo de gestão ativa, ou seja, ele não é aquele fundo que simplesmente compra imóveis e fica parado recebendo aluguel. Ele tenta melhorar o portfólio com o tempo. Agora vamos direto para os principais números do relatório, porque aqui a gente já começa a entender o tamanho do fundo e o que está acontecendo com a cota. O BRCR11 tem hoje um valor de mercado em torno de 1,32 bilhão de reais. E o valor patrimonial do fundo está em aproximadamente 2,29 bilhões de reais. Isso já mostra uma coisa bem forte. Existe uma diferença muito grande entre quanto o fundo vale no mercado e quanto ele vale no papel, no patrimônio. A cota patrimonial está em R$ 85,98. Mas a cota de mercado, ou seja, o preço que o investidor está pagando na bolsa, está em R$ 49,73. Isso significa que o BRCR11 está negociando com um desconto aproximado de 42% em relação ao seu valor patrimonial. E esse é um dos pontos mais comentados quando a gente fala desse fundo, porque na prática isso significa que o investidor está comprando imóveis com um desconto, pelo menos na teoria. Mas é importante lembrar que desconto patrimonial não é garantia de lucro. Muitas vezes o mercado coloca desconto porque enxerga riscos e é exatamente isso que a gente precisa analisar aqui. Agora vamos olhar para o portfólio do fundo. O BRCR11 possui 9 imóveis, totalizando cerca de 144.735 metros quadrados de área bruta locável, que é a famosa ABL. E segundo o relatório, os ativos seguem com ocupação consolidada próxima a 90%. Isso quer dizer que, no geral, o fundo está bem ocupado, mas não está perfeito. E existe vacância. A vacância física do fundo é de 11,5% e a vacância financeira é de 10,5%. Aqui é importante explicar de forma simples. Vacância física é a área vazia em metros quadrados. Ou seja, é quanto de espaço está sem inquilino. Vacância financeira é quanto essa área vazia representa em termos de receita, porque nem toda área vale a mesma coisa. Às vezes você tem um espaço pequeno vazio num imóvel caro, e isso pesa mais financeiramente do que um espaço grande vazio num imóvel barato. Então esses dois números precisam ser analisados juntos, e o relatório diz que a vacância permaneceu estável em relação ao mês anterior, porque não houve entradas e saídas relevantes no portfólio nesse período. O relatório também detalha onde está concentrada essa vacância. Ele informa que a vacância estava distribuída principalmente nos seguintes imóveis: Torre Almirante, no Rio de Janeiro, com mais de 11 mil metros quadrados vagos, e Z Towers, em São Paulo, com cerca de 1.401 metros quadrados vagos. MV9, no Rio, com 1.015 metros quadrados vagos. Sucupira, em São Paulo, com 765 metros quadrados vagos. E Eldorado, em São Paulo, com cerca de 1.880 metros quadrados vagos. E aqui tem um ponto muito importante que o gestor faz questão de destacar. Ele diz que a vacância ocorrida no edifício Eldorado não impactou o resultado do fundo, porque a multa rescisória
compensou integralmente a saída do inquilino. Ou seja, o inquilino saiu, mas o fundo recebeu multa. E essa multa cobriu o prejuízo naquele momento. Além disso, o gestor comenta que já existem negociações avançadas para uma nova locação, em condições acima da média praticada no ativo. Isso é um sinal positivo, porque significa que existe demanda para o imóvel e que o fundo pode até melhorar o valor de aluguel nessa nova negociação. Agora vamos falar sobre os imóveis do fundo e quais são os mais importantes, porque isso ajuda muito o investidor a entender onde está o risco e onde está a força do BRCR11. Um dos principais ativos do fundo é o Diamantor, em São Paulo. Esse imóvel tem padrão, está com 0% de vacância e é responsável por cerca de 25% da receita contratada total do fundo. Ou seja, é um imóvel extremamente relevante. Os principais inquilinos dele incluem Samsung e Cargill. Outro ativo muito importante é o Eldorado Business Tower, também em São Paulo. Esse imóvel tem padrão e representa cerca de 22% da receita. A vacância dele está em 7,9%, o que não é baixo, mas também não é assustador. E como o gestor explicou, a saída que ocorreu foi compensada pela multa. Um terceiro imóvel extremamente relevante é o Senado, no Rio de Janeiro. Ele também é padrão e representa cerca de 19% da receita contratada. O principal inquilino ali é a Petrobras. Ou seja, é um contrato grande e com uma empresa muito forte. E agora a gente chega no principal ponto de atenção do portfólio. O imóvel Torre Almirante, no Rio de Janeiro. Esse imóvel representa cerca de 15% da receita potencial do fundo, mas ele tem uma vacância muito alta. A vacância ali é de aproximadamente 46,8%. Ou seja, praticamente metade do prédio está vazia. E esse é, sem dúvida, o maior problema do BRCR11 hoje, porque é um ativo grande, relevante e que está com dificuldade de ocupação. Então, quando você olha o fundo, você tem imóveis muito fortes, muito bem localizados, com padrão alto e bons inquilinos. Mas você também tem um ativo grande com vacância elevada que pesa no resultado. Agora vamos falar sobre os dividendos, que é o ponto que muita gente mais acompanha. O fundo distribuiu, em janeiro, o valor de 41 centavos por cota. E o relatório informa que isso equivale a um dividend yield de 9,89%. Com base no preço de fechamento de janeiro de 2026, esse é um rendimento bem interessante, principalmente para quem olha o fundo pelo preço de mercado, mas é importante lembrar que o BRCR11 segue o regime M2. Ou seja, o rendimento que você recebe agora vem do resultado de 2 meses atrás. Então, muitas vezes, o fundo está passando por mudanças e o rendimento demora um pouco para refletir isso. Agora vamos falar sobre uma parte que muitos investidores têm dúvidas e que muita gente pergunta nos comentários. A dívida do BRCR11, no balanço patrimonial, o fundo apresenta um passivo relevante. E a maior parte dele está ligada a obrigações por aquisição de imóveis. O valor dessas obrigações é de aproximadamente 312,9 milhões de reais. Isso é basicamente uma dívida que o fundo tem por conta de compras realizadas no passado, especialmente relacionadas a imóveis importantes como Diamantor e Torre Almirante. Agora vem a pergunta: qual é o LTV dessa dívida? O relatório mostra um gráfico de dívida bruta e LTV, mas no trecho que a gente tem aqui, o número do LTV não aparece escrito em texto. Mesmo assim, com os números do relatório, dá para estimar, o fundo tem cerca de 2,445 bilhões de reais em imóveis. E a dívida é de 312,9 milhões. Então, se a gente dividir a dívida pelo valor dos imóveis, a gente chega num LTV aproximado de 12,8%. Ou seja, o LTV do BRCR11 está por volta de 13%. Isso é considerado um LTV baixo ou moderado. Não é um fundo alavancado de forma agressiva. E agora vem a segunda pergunta, ainda mais importante. Essa dívida atrapalha o caixa do fundo?
E a resposta, olhando o relatório, é que hoje ela não está atrapalhando de forma pesada. E o próprio gestor deixa isso bem claro. Ele explica que o fundo fez uma rolagem estratégica dessa obrigação por mais 24 meses para preservar a liquidez no curto prazo. Ou seja, o fundo não está sendo pressionado agora para pagar grandes amortizações. Isso dá previsibilidade e evita que o caixa seja drenado. Além disso, o relatório traz um ponto muito positivo. Desde a contratação inicial da dívida, o custo era de CDI mais 3,5%, e agora o spread foi reduzido para CDI mais 1,9%. Isso significa uma redução muito relevante no custo financeiro. E quando o custo da dívida cai, isso melhora o resultado do fundo. Porque sobra mais dinheiro no caixa, e sobrando mais dinheiro no caixa, aumenta a capacidade do fundo de manter rendimentos, investir em melhorias ou até aproveitar oportunidades futuras. Então hoje, a dívida do BRCR11 está sob controle, com custo melhorado e sem pressão imediata de pagamento. Mas aqui entra um ponto importante. Mesmo com LTV baixo, que pode atrapalhar o caixa do BRCR11, não é a dívida em si. O que pode atrapalhar o caixa é a vacância. Porque quando um imóvel fica vazio, a receita de aluguel cai. Mas a dívida continua existindo, os custos do imóvel continuam existindo, condomínio, IPTU, manutenção, despesas administrativas. Então, se a vacância persistir por muito tempo em um imóvel grande, como a Torre Almirante, aí sim isso pode gerar pressão no resultado do fundo. Ou seja, o risco principal aqui não é o LTV. O risco principal é conseguir reduzir a vacância e melhorar a ocupação, especialmente nos ativos que ainda estão com dificuldade. Agora vamos falar rapidamente sobre a previsibilidade e estabilidade dos contratos. O relatório mostra que o fundo tem um WALE de 3,5 anos. WALE é o prazo médio ponderado dos contratos. Ou seja, em média, os contratos ainda têm 3 anos e meio até vencerem. Isso é um número razoável. Não é super alto, mas também não é curto demais. O fundo também mostra que os reajustes são majoritariamente pelo IPE. Cerca de 78% da receita contratada é reajustada pelo IPE e 22% pelo EGP. Isso é positivo, porque o IPCA é mais estável e menos explosivo do que o IGP. O fundo também informa que 84% dos contratos são típicos e 16% são atípicos. Contratos típicos seguem a lei do inquilinato e normalmente dão mais flexibilidade ao inquilino. Contratos atípicos costumam ser mais travados e dão mais segurança para o fundo. Então, o BRCR11 tem predominância de contratos típicos, o que é comum no mercado corporativo. Agora vamos olhar para o panorama geral do fundo e o que isso significa para um investidor. O BRCR11 hoje tem pontos muito fortes. O primeiro deles é o desconto enorme. Um desconto de 42% sobre o patrimonial. É algo que chama muita atenção. O segundo ponto forte é que o fundo tem imóveis bem localizados, com inquilinos grandes e relevantes. O terceiro ponto forte é que o fundo tem uma dívida relativamente baixa, com LTV por volta de 13% e com custo melhorado. Além disso, o fundo tem um dividend yield interessante, especialmente quando você olha pelo preço de mercado. Agora, do lado dos pontos de atenção, a gente precisa ser bem honesto. O fundo ainda tem vacância relevante. E a Torre Almirante é o maior problema, porque está com quase metade do imóvel vazio. Além disso, o rendimento mensal do fundo está relativamente travado em 41 centavos por cota. Não é um rendimento ruim, mas também não é aquele fundo que está aumentando dividendos de forma forte. E a gente precisa lembrar que lajes corporativas são um segmento cíclico, ou seja, depende muito da economia, da demanda por escritórios, do comportamento das empresas e até da tendência de home office. Então, o investidor precisa ter visão de longo prazo e para colocar esses números em perspectiva. Vamos comparar rapidamente o BRCR11 com outros dois grandes fundos de lajes corporativas,
o JSR-11 e o GTWR-11. Olhando para UP-VP, o preço sobre valor patrimonial, a gente vê que o BSR11 está sendo negociado com um PUBP de 0,4 no EBU JSR11. Por exemplo, negocia com um PVP de 0,63 e o GTWR11 com 0,77. Isso mostra que, embora todo o setor de lajes corporativas esteja descontado, o BSR11 tem um dos maiores descontos do mercado. Agora, olhando o Dividend Yield, o BRCR11 apresenta um rendimento de 13,45% nos últimos 12 meses. Comparativamente, o JSR11 tem um yield de 8,96% e o GTWR11 1.276%. Aqui, o BRCR11 se destaca, oferecendo um dos maiores retornos em dividendos entre os grandes players, muito por conta do seu preço de cota estar tão baixo. Essa comparação rápida nos mostra que o BRCR11 está numa situação de alto risco, alto retorno potencial. O mercado o precifica com um desconto maior, principalmente por causa da vacância concentrada na Torre Almirante. Mas, em contrapartida, ele oferece um dividend yield mais atrativo. E agora a grande pergunta: o BRCR11 vale a pena? Eu não posso dizer para você comprar ou vender, porque isso depende do seu perfil e da sua estratégia. Mas eu posso dizer o que o relatório mostra. O relatório mostra que o fundo está muito descontado. Mostra que o fundo tem ativos fortes. Mostra que a dívida está controlada. E mostra que o maior desafio do fundo é a vacância, especialmente em alguns imóveis. Então o BRCR11 tende a ser um fundo que pode interessar mais para quem tem paciência e visão de longo prazo. Para quem acredita na recuperação do mercado corporativo e quer comprar imóveis bons com desconto, mas não é um fundo sem risco. É um fundo que pode ficar mais tempo sofrendo no preço se o mercado continuar desconfiado, principalmente por conta de vacância. E pronto, pessoal! Esse foi o resumo completo do relatório mensal do BRCR11 de janeiro de 2026, explicado de forma simples e direta, incluindo a parte da dívida, o LTV e o impacto no caixa. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que investe em fundos imobiliários. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e seus investimentos.